Você está ouvindo a Viva Time. Fala galera, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais um Aviva Time e cara, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que ele está totalmente relacionado com o perdão. A passagem é Mateus, né? Assim como a gente já vem fazendo nos últimos vídeos, né? Mateus capítulo 18, versículo 23. O contexto da história é o seguinte: Pedro ele chega para Jesus e ele pergunta: Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E ali Jesus ele começa a contar uma história, né, na verdade uma parábola, para poder embasar o seu pensamento. A resposta de Pedro. Então eu vou ler para vocês aqui. Mateus capítulo 18, versículo 23. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar contas com seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, a sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. 26. Então o servo se prostrou e adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, esse servo encontrou um dos seus servos que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus servos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que foi feito. O seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoares cada uma das ofensas do seu irmão. Isso aí. Cara, quando eu leio essa passagem aqui, eu consigo atrelar com um dos livros que eu tenho aqui em casa, que é de um pastor que eu gosto bastante. O nome dele é Stephen Furtick. E ele tem um momento ali no livro que ele fala muito sobre perdão. E o sistema, ele denomina essa passagem daquilo que Jesus está querendo explicar para Pedro como o sistema 70 vezes 7, que é você perdoar sem limites. Você não tem um limite certo para perdoar. Simplesmente porque se você for observar essa história, esse primeiro servo, ele devia 10.000 talentos, cara, para o seu senhor. Um talento equivale a 10 anos de trabalho. Então, 10.000 talentos é uma dívida completamente bilionária. Não tem como eu definir aqui o quanto esse cara devia. Ele devia tudo, não tinha como ele pagar, era impossível ele pagar. Então, no momento em que ele suplicou, esse senhor dele foi compassivo com ele, assim como dito na palavra, movido de compaixão, ele perdoou, cara, a dívida dele. E quando ele teve a oportunidade, esse servo que foi perdoado, teve a oportunidade de agir também com a mesma compaixão com o seu servo, que lhe devia 10 denários é o salário de um dia. Um único dia, você ganha um denário. 10 denários, 10 dias. Ele não teve a mesma compaixão. Ele mandou que o cara fosse preso. E ali se deu todo o contexto da história em que esse cara que foi, né, incompassivo, ele teve sua vida completamente prejudicada ali, quando ele teve que encarar o seu Senhor que havia o perdoado, né? E assim, Jesus diz que Deus será conosco também, se a gente não conseguir liberar perdão para os nossos, né, para os nossos devedores ou
pessoas que nos ofendem, pessoas que a gente tem algum tipo de desavença, simplesmente porque Deus ele perdoou todos os nossos pecados através de Jesus. Então, da mesma forma com que a nossa dívida ela não tinha um número exato, ela era impagável. Da mesma forma era impagável a dívida desse cara e o Senhor dele perdoou tudo. A gente também tem que agir com compaixão e liberar perdão. E aí, Will, o que que você acha, cara? Mano, essa passagem, ela, tipo, mostra Deus, Jesus ensinando alguma coisa que é importante pra gente, não no sentido somente de algo para nos santificar, algo pra gente fazer algo que Deus quer que a gente faça, porque deixa Deus feliz. Mas se você parar pra pensar, todas as coisas que Jesus fala pra gente fazer, na verdade faz bem pra nós mesmos. Tem uma frase que diz assim, que aquele que não libera perdão é como se você bebesse um veneno e esperasse que a pessoa que te envenenou morresse. Essa frase mostra exatamente o que é o problema da falta de perdão na vida das pessoas. Às vezes alguém faz alguma coisa para você e você fica carregando aquela culpa, aquela raiva, você fica carregando aquele sentimento negativo com você durante muito tempo. E você não libera aquilo. E você começa a carregar um monte de coisa pensando que ou que você precisa fazer isso, ou porque você acha que a pessoa não merece, você julga ela, fala, bom, o que ela fez não tem perdão, ou você fala assim, eu sou inflexível quanto a isso, ela passou dos limites. Então, todas essas justificativas que eu dei para você aqui vão justamente o contrário do que Deus quer. Deus quer que a gente seja flexível. Deus falava muito para o povo do Egito, o povo de Israel, quando estava saindo do Egito, falava assim: vocês são um povo de dura cerviz, ou seja, vocês não querem dar o braço a torcer nunca, mesmo estando errados. E a falta de perdão é isso. As pessoas elas ficam segurando naquilo, elas são inflexíveis, falam: não, não vou perdoar o que aconteceu, eu vou guardar isso para sempre. Ou a pessoa fala: o que ela fez também é imperdoável. A pessoa se coloca numa posição de juiz, falando: isso aqui passou dos limites. Mas a verdade é que a gente não está em posição de juiz aqui. O único juiz que pode julgar a gente é Deus, porque Ele é verdadeiramente justo. A gente sabe que a gente não é justo, a gente é totalmente parcial para as coisas que a gente gosta, para as pessoas que a gente ama. Mas Deus, que deu o seu Filho para o mundo todo, como diz o Evangelho de João, 3,16. Cara, a vida de Jesus, ela foi entregue para todo mundo. Então, quem crê vai ser justificado e vai ter a vida eterna. Então, na igualdade da vontade de Deus, na justiça de Deus, ele está nessa posição de julgar. Então, e um terceiro ponto que eu quero tratar aqui, já para encerrar essa minha primeira fala, é que a gente às vezes começa a tratar as coisas de forma desigual. E o livro de Provérbios diz que uma coisa que Deus detesta são pesos e balanças desiguais ou injustas, porque todo dia a gente ora para Deus pedindo perdão, ou pelo menos a gente deveria. A gente vê nos 4 evangelhos Jesus ensinando a gente a orar. A oração do Pai Nosso, ele fala assim: perdoa as nossas dívidas ou perdoa os nossos pecados. Ou seja, todo dia quando a gente for orar, a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados, porque a gente, infelizmente, somos pecadores. A gente peca todo dia. E a epístola de João diz assim: aquele que diz que não é pecador já está pecando, porque está mentindo. Nós somos pecadores, essa é a nossa condição. E é a partir dessa condição que a gente vai ser transformado e justificado. Então, a gente pede perdão para Deus todo dia, mas não consegue perdoar algo que alguém fez há muito tempo atrás para a gente. Então, isso é uma balança desigual ou injusta. Isso é o que Deus detesta. Então, quando a gente for ser muito duro, muito inflexível com alguém, quando a gente for ser um juiz muito duro, que fala isso não tem perdão, a gente tem que lembrar das nossas próprias condições e nas próprias coisas que a gente fez, sabendo que todo dia a gente peca e faz coisas muito piores para Deus.
porque Deus entregou tudo e às vezes ele pede uma coisa e a gente não consegue entregar. Então a gente precisa lembrar todo dia da nossa condição, o que a gente tem feito e como Deus, mesmo sendo perfeito e nunca tendo errado, ele nos perdoa todos os dias. Tá mutado aí, irmão? Cara, é incrível isso que você acabou de falar, né? Uma visão dividida em três tópicos aí. E aí, William, cara, conta pra gente aí, você e o Danilo, o que vocês pensam em relação a essa passagem aí? Qual que foi a reflexão que vocês tiveram? É um texto muito interessante, né? Mateus, capítulo 18. Nós devemos muito, né? E continuaremos devendo muito para esse Senhor maravilhoso ao qual servimos. Nossa dívida foi muito alta e ela aumenta a cada dia, né? Cada tempo que passa, nossos pecados eles aumentam. E Deus sempre com muita misericórdia, né? Sempre com muita misericórdia, através do Espírito Santo, tem remido nossos pecados, tem nos perdoado, tem nos amado. Às vezes nós temos coisas, né, que a gente nem merece, nem merecia ter, né? Ministério que Deus coloca em nossas mãos, mesmo nós somos, né, imperfeitos. Então, assim, por que é tão difícil perdoar, então? Porque tendo tanto exemplo como Jesus, né, ele deu um grande exemplo quando Pedro ele negou a Jesus, né, voltando um pouco, quando Pedro ele nega Jesus ali 3 vezes, né? E Jesus ele vai atrás, depois que Jesus ressuscita, ele vai atrás de Pedro. Pedro volta para sua vida, né? E por 3 vezes ele pergunta: Pedro, tu me amas? Né? E vai perguntando até que Pedro ele fica triste, né? Pedro ele se comove, poxa, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Ou seja, ali Deus, Jesus estava mostrando para ele perdão, né? Mesmo que ele me negou, né? Eu acho que eu acredito assim, se colocasse na figura de Jesus naquele momento ali, naquele momento que ele tinha tudo para esquecer de Pedro, não, ele olhou para o discípulo amado dele, o discípulo dele que era o mais explosivo de todos, aí, com um temperamento mais forte, ele falou, né? Por 3 vezes ele perdoou a Pedro. Então, por que é tão difícil a gente perdoar? Até estava conversando com o Danilo antes da gente começar aqui né, esse vídeo, né? Antes da gente começar aqui, a gente já estava conversando sobre isso, o quanto é difícil perdoar as pessoas, como é difícil esquecer aquilo que as pessoas fazem para a gente. E se a gente se deparar, né, com Jesus, se deparar com o amor que Deus teve por nós, né, entregando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelos nossos, né, a gente deve seguir esse exemplo, né? A vida não vai para frente e de fato ela é, né, a nossa vida ela não vai para frente quando nós não perdoamos, né? É uma prisão. O Danilo estava comentando comigo. A gente vive amarrado, né? Vamos supor que você ofendeu uma pessoa ou a pessoa que ofendeu, uma delas vai lá e pede perdão. Essa pessoa ela liberou perdão, ela consegue viver uma vida em paz, uma vida tranquila. Mas a pessoa que não perdoa, ou seja, a pessoa que finge que perdoou, beleza, mas vive se alimentando com esse pensamento negativo, ela vai se definhando a cada dia. E aí a gente vê depressão, a gente vê muitas enfermidades vindo na pessoa, né? Quantas pessoas que eu vejo que é amargurada, não consegue viver em paz, sempre está isolada do mundo porque não consegue perdoar, né? Danilo, quer comentar alguma coisa? A questão do perdão, aqui tem dois contextos aqui que a gente pode tirar bastante positivo para o verdadeiro cristão, né? Uma que nós podemos dizer que nós vamos prestar contas a Deus sobre tudo que nós fazemos aqui nas nossas vidas. Então, o perdão, ele tem que estar na vida do cristão, sim, né? Ele precisa caminhar realmente na vida do cristão para que ele possa prosseguir, porque nós já nascemos do pecado. Então, se todos os dias nós pecamos, Jesus ele quer que nós estejamos caminhando para a santidade. Então, quando nós estamos dentro disso, liberando perdão, perdoando e sendo perdoados, nós estamos no caminho certo. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele nos ensina os distintivos que o cristão ele deve carregar, que é a paciência, a humildade. E quando nós temos isso,
quando nós atribuímos esses distintivos do verdadeiro adorador, do verdadeiro cristão, nós liberamos o perdão verdadeiro, que é o perdão de coração, que é realmente o perdoar e esquecer e deixar para trás. O que ficou para trás se passou e agora tudo se fez novo. Então é isso que nós precisamos colocar nos nossos corações para que nós possamos caminhar rumo à nossa santidade e buscar a nossa salvação. Cara, exatamente isso, Danilo. Eu vou passar direto pro Matheus, cara, porque eu quero que você, irmão, fale para mim, que sempre que eu lembro de perdão, sempre que eu penso em perdão, eu lembro daquela aula que você deu na escola bíblica, quando você colocou Jesus como advogado e você fez aquela explicação do sangue de Jesus. Cara, fala um pouco disso aí. Então, isso já é um ponto interessante que eu já estava pensando em tocar, que é, tipo, quais que são as consequências do perdão, quais que são os efeitos que ele tem nas nossas vidas. E antes de eu dar esse contexto, eu quero ler uma passagem aqui, se você puder abrir a Bíblia ali, é Lucas capítulo 18, versículo 9, que diz assim, é a parábola do fariseu e do publicano, é o nome dessa passagem. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Bom, só para dar um contexto, fariseu, eles eram muito conhecidos por conhecer a lei de Moisés, então o povo seguia os ensinamentos deles. Eles acreditavam, o povo de Israel acreditava que eles tinham o conhecimento da palavra de Deus. Então eles eram aqueles que respondiam as perguntas a respeito de Deus. E eram os religiosos na época, então a gente pode dizer. O publicano, eles eram basicamente cobradores de impostos, muito conhecidos pela corrupção. Então, é como se fosse um político da nossa época, que a gente já coloca tudo no mesmo saco, que é ladrão, né? Então você vê aí 2 contrastes, né? Muito grandes. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Estava do lado do cara e falando mal dele. Jejuo 2 vezes na semana. Dou os dízimos de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus terminando: Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque é qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, aqui Jesus está mostrando a importância da gente entender com humildade, assim como o Danilo estava falando, que qual é a nossa posição diante de Deus, principalmente. A partir do momento que a gente entender a nossa posição diante de Deus, vai ficar muito mais fácil perdoar outras pessoas. Porque o Senhor Jesus, ele foi a única pessoa que andou nessa terra que, como homem, não pecou. Ele não teve nenhum pecado, mesmo na condição de homem. Ou seja, ele teve fome, teve sede no deserto, foi tentado pelo diabo lá, e foi tentado nas principais coisas que diziam a respeito da identidade dele, de quem ele era. Porque ele falava assim: se você é o filho de Deus, faça isso. Se você é o filho de Deus, faça aquilo. Então o diabo estava tentando colocar uma confusão, uma dúvida na mente de Jesus quanto a quem ele era. E até hoje ele faz isso com a gente. Ele quer colocar uma dúvida em quem nós somos perante Deus. E aqui a gente vê uma pessoa confusa perante Deus, que não entende a posição dela, e uma pessoa que entende. O publicano, ele percebia que ele era pecador, porque ele olhava para a vida dele e falava: Deus, eu, olhando pelas minhas obras, pelas coisas que eu faço, eu não sou merecedor dessa graça sua. Eu não sou merecedor de nada. Na verdade, a única coisa que eu mereço é o fogo do inferno. Mas o Senhor Jesus, pelo que ele fez, ele deu essa graça para todo mundo. Hoje a gente pode
entrar no céu, entrar na presença de Deus e falar Pai, e falar com Deus pelo que Jesus fez, não por algo que a gente fez, para que ninguém possa falar eu fiz por mim mesmo, assim como está escrito em Romanos. Mas esse fariseu, ele via só as coisas boas que ele fazia e ele se achava digno de estar na presença de Deus e de receber bênçãos. Então ele não entendia a posição dele de pecador. E justamente por não entender a nossa posição, que nós somos pecadores, que nós somos dependentes da graça de Deus, somos dependentes do perdão de Deus todos os dias, é por isso que pessoas têm dificuldade para perdoar. Porque elas acham que a relação entre as pessoas e a relação entre Deus, ela tem que ser baseada no mérito. Só que não, é baseada no amor. Jesus, quando perguntado quais são os principais mandamentos, ele resume em dois: amar a Deus com toda a sua força, entendimento e coração, e amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, a relação nossa com Deus e relação com as outras pessoas se baseia não em mérito, não em ações, mas no amor. E a partir desse amor que é possível perdoar, receber perdão de Deus e poder perdoar. Mas se você não ama Deus dessa forma, se você não ama o próximo dessa forma, você não consegue perdoar e nem receber perdão, porque as suas atitudes é que baseiam o seu relacionamento. Mas aí você pode me perguntar, cara, mas então como que eu posso entender isso? Porque se a gente pensar na nossa vida hoje, na nossa cultura hoje, as pessoas falam assim: você só vai chegar numa posição alta se você se esforçar muito. E é verdade. Na forma com que a gente vive hoje, nessa sociedade capitalista que a gente vive no mundo ocidental, a gente precisa estudar e trabalhar muito para poder estar numa posição privilegiada. Então é por merecimento. Só que a questão é que o reino de Deus não funciona igual ao nosso. É completamente diferente. A gente tem que só crer no que Jesus fez. E ao crer, nós somos transformados. Não por algo que a gente faz, mas por algo que ele fez. Então, para você entender isso, quando você entrar na presença de Deus, você falar assim: Deus, eu realmente sou um pecador, eu entendi como é que eu posso receber perdão, como é que o Senhor pode me perdoar, e você fica carregando aquela culpa, você talvez não consegue se perdoar, e por causa disso você não consegue perdoar essas pessoas. Você tem que lembrar que Jesus, que a gente tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Jesus Cristo é chamado de o justo nessa passagem porque esse advogado, o advogado é quem nos defende perante um juiz. E o juiz é Deus e o advogado é Jesus. Um advogado, às vezes, ele pode distorcer os fatos, não contando uma mentira, mas distorcer os fatos para favorecer o seu cliente. Só que Jesus não distorce fatos, ele é justo. Ele é chamado de justo. Então ele fala assim: Pai, esse filho realmente pecou, ele fez algo errado. Só que a sentença dele já está paga, já foi cumprida, porque a condenação não caiu sobre ele, caiu sobre mim. O que aconteceu foi, eu paguei o preço desse pecado. Então, eu não preciso aqui implorar o perdão pela vida dele, porque ele já está perdoado, ele já foi pago. É a mesma coisa quando alguém é condenado e passa o tempo na cadeia ou paga a multa. Quando você recebe uma multa de trânsito lá, você vai lá e paga. Não vai cair uma condenação em você por causa daquilo, já está pago, já foi cumprida a sentença, Jesus Cristo já cumpriu. Então, se você tem uma dificuldade de se perdoar ou de se sentir perdoado na presença de Deus, lembre-se que o advogado que nos defende, Jesus Cristo, ele mesmo já levou a própria condenação do seu pecado. E a partir daí, eu acredito que você vai ter muito mais facilidade para se perdoar perante Deus e perdoar outras pessoas. Cara, incrível. Eu nem tenho o que falar mais. Acho que tudo que tinha que falar já foi falado em relação a isso. E aí, William, Danilo, vocês querem complementar com alguma coisa aí? Falado é muito construtivo para a vida cristã, né? Isso tudo nos transborda com o Espírito Santo para que nós possamos caminhar dessa forma. E a palavra de Deus ensina que nós precisamos tomar muito cuidado também
Porque quando nós estamos dentro da igreja, quando nós estamos vivendo como cristão, e nós estamos levando a oferta, o nosso sacrifício a Deus, e mesmo assim nós temos mágoa ou rancor de alguma pessoa, a palavra de Deus diz que quando nós ofertamos a adoração, quando nós entregamos a adoração a Cristo, Ele não aceita. Porque nós precisamos primeiro nos reconciliar com o nosso irmão, e após ser perdoado e liberar o perdão, nós podemos entregar a nossa oferta a Deus. E aí sim Ele aceitará a nossa adoração e a nossa oferta. É isso aí, Daniel. É um ponto muito forte, né? A parte da oferta, né? A gente faz parte de louvor, a gente que geralmente está, né, dentro da igreja fazendo as coisas para Deus, né? Para que as coisas fluam bem, para que a gente de fato esteja entregando para Deus algo bonito, né? Não algo relaxado, né? Não algo de qualquer jeito, mas para que a gente entregue as coisas da forma como Deus ele merece. A gente precisa sim aprender a perdoar e perdoar, né? E fica por aqui. Cara, para a gente entender o reino de Deus, a gente tem que entender que o reino dos céus ele sempre vai confrontar os nossos paradigmas terrenos. Assim como o Mateus estava falando, quando a gente pensa em perdoar aqui, a gente sempre age através da meritocracia, né? Preciso merecer para que eu possa receber. Porém, o reino dos céus, ele é um reino de ponta cabeça. Ele é um reino no qual você precisa crer. A partir do momento que você crê, você recebe, você se torna receptário do sacrifício vicário na cruz de Jesus para os seus filhos, né? Em Efésios nós somos chamados de família de Deus, cara. Como que a gente faz parte de uma família? Pelo simples fato de que, através do seu sacrifício na cruz, ele nos adotou. E hoje, Jesus não é não é o unigênito, mas chamado no Novo Testamento de primogênito. Nosso irmão mais velho, aquele que se entregou por nós sem mácula e pecado, completamente libado, e nos fez limpos, puros e dignos de receber e estar na presença de Deus. Isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Quero te agradecer a você que nos acompanhou em todo esse bate-papo, em todo esse tempo que a gente teve aqui. Espero que você tenha sido edificado por tudo aquilo que foi falado, né? E eu te espero aqui semana que vem com mais um outro tema relevante. A gente vai estar conversando, seguindo aí a cronologia bíblica no livro de Mateus. E é isso aí. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta aí, comenta algumas ideias de vídeo que você quer aí e compartilha com seus amigos. A gente vai ficando por aqui. Deus te abençoe. Abraço.